Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem Segue-me dessa semana tem as maravilhosas palavras de Samuel, o Lamanita. Esta semana, dos dias 31 de agosto a 6 de setembro, temos como designação Elamã, capítulos 13 a 16. E o tema é Boas Novas de Grande Alegria. Samuel, um lamanita, foi chamado para pregar o arrependimento ao povo nefita, que estava nessa ocasião mergulhado em iniquidades. Eles gostavam de fazer aquilo que estava em sua ideia de que era certo, e eles desprezavam qualquer palavra que viesse a eles para ajudá-los a se arrepender e voltar para o caminho certo. Porém, nesse primeiro momento, Samuel chega à grande cidade de Zaraínla e começa a pregar aquele povo, mas ele é rejeitado. Então, ele volta para trás, mas a voz do Senhor vem a ele dizendo para voltar à cidade. O trabalho ainda não estava terminado. E nessa ocasião, podemos tirar um grande ensinamento. É o de que o Senhor, quando Ele ordena que nós façamos alguma coisa, quando Ele espera que algo aconteça, Ele vai preparar um caminho. A primeira situação não foi possível que Samuel conseguisse atingir o propósito, mas o Senhor preparou uma outra maneira. Como a cidade de Zaraínla era cercada por uma muralha, foi necessário que Samuel escalasse aquela muralha e lá do alto pregasse a palavra ao povo. Essa muralha ao redor de Zaraínla é mais ou menos uma analogia à muralha que pode estar ao redor do coração das pessoas que tentam evitar os ensinamentos de Jesus Cristo, que se escondem da verdade e das palavras de retidão. Precisamos permitir que as palavras do Senhor atravessem essa muralha, ou às vezes nós seremos o instrumento para que essa palavra chegue através dessa muralha para as pessoas. Bom, Samuel fez isso, ele subiu lá do alto da muralha, ele começou a pregar. Ele pregava principalmente arrependimento, fé em Jesus Cristo e evitar a procrastinação, ou seja, não deixar as coisas para o último dia, não deixar o tempo de arrependimento para a última hora, porque talvez não dê tempo. E nós sabemos que o dia de provação, o dia de arrependimento é enquanto estamos aqui nesta vida. Bom, as coisas que Samuel pregava, elas basicamente se resumem no capítulo 13, versículo 6. E nada salvará este povo, a não ser o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, o qual sem dúvida virá ao mundo, e padecerá muitas coisas e será morto por este povo. Bom, lembrando que Jesus Cristo ainda não tinha nascido nessa ocasião que Samuel estava pregando. Na verdade, faltavam poucos anos para o nascimento de Jesus Cristo. E isso é outra coisa que Samuel predisse. Bem, aquelas pessoas, elas ouviam muito falar, há muitos e muitos anos, há gerações que se ouvia falar que Jesus Cristo viria à Terra, que o Senhor mandaria o seu próprio Filho para pagar pelos pecados e para salvar a humanidade. Mas eles já estavam endurecidos no coração com relação a essa ideia e muitos não acreditavam. E aí os sinais do nascimento e da morte de Cristo, eles são preditos por Samuel. Na verdade, a diferença entre os sinais do nascimento e da morte são muito claros quando ele descreve o que aconteceria naqueles dias em que Cristo nasceria e no dia que ele morreria. Bom, sobre o sinal do nascimento, Samuel disse no capítulo 14, versículo 3: E eis que isso vos darei por sinal na ocasião de sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser dia. Ele explicou que o sol iria nascer, iria se pôr, mas como teriam luzes novas nos céus, é como se não houvesse escuridão. Mas passaria toda aquela noite em claro, como se fosse o sol, mas no outro dia nasceria o sol novamente para mostrar àquele povo que era um dia, uma noite e um dia, mas com a claridade como se fosse um dia único. Isso era para simbolizar a luz que Cristo viria trazer ao mundo. Mas o oposto seria a ocasião da morte do Salvador, que também no capítulo 14, versículo 20, Samuel falou: Mas eis que, como vos falei a respeito de outro sinal, um sinal de sua morte, eis que no dia em que ele padecer a morte,
O sol será obscurecido, e recusar-se-á a dar-vos sua luz, e também a lua e as estrelas. E não haverá luz sobre a face desta terra pelo espaço de 3 dias, desde a hora em que ele morrer até o momento em que ele ressuscitar dos mortos. Bom, durante 3 dias, então, teria uma escuridão completa na terra. E isso para mostrar que as pessoas lá em Jerusalém teriam crucificado Jesus Cristo, o próprio Salvador do mundo. Então, nessa ocasião, nas antigas Américas, estaria o sinal da morte de Cristo. Então, esses sinais mostrariam ao povo as verdades que os profetas já estavam dizendo já há vários anos. Bom, mas os sinais, eles teriam um propósito, né? Por que aquelas pessoas teriam a oportunidade de ver os sinais? É mais uma demonstração de amor de Deus, né? Para que não haja desculpa de ninguém, né, a respeito de acreditar nas coisas. Né? Nos versículos 28 e 29 ouvimos: a fim de que não haja motivo de descrença entre os filhos dos homens, e isso a fim de que todos que crerem sejam salvos. Bom, se quisessem acreditar, se estivessem dispostos a dar lugar no coração para acreditar naquelas palavras, os sinais viriam como uma comprovação. E para aqueles que estivessem talvez negando muitas coisas, aqueles sinais poderiam ser um motivo de arrependimento, né? Porque a gente sabe que mesmo que seja no último momento, aqueles que estão verdadeiramente arrependidos encontrarão o perdão. Bem, uma outra situação que nós podemos tirar de proveito na designação dessa semana diz respeito à constância e fidelidade que é necessário ter durante a obra do Senhor nessa vida aqui na terra. Aqueles que são fiéis e constantes podem muito passar por dificuldades, aflições, mas ainda assim o Senhor vai demonstrar misericórdia a esse povo. No capítulo 15, versículo 12, lemos o seguinte: digo-vos que nos últimos tempos as promessas do Senhor terão sido estendidas a nossos irmãos, os lamanitas. E apesar das muitas aflições que terão, e embora venham a ser forçados a fugir de um lado para o outro sobre a face da terra, e a ser perseguidos e feridos e dispersos, sem lugar para refugiar-se, o Senhor será misericordioso com eles. Então olha só a grande ironia que é o povo nefita, que antes recebeu todas as promessas de ser o povo escolhido do Senhor, os lamanitas, que devido à iniquidade dos primeiros pais deles, carregaram uma maldição, carregaram um grande fardo de serem o povo contrário, né, ao Senhor. Nos últimos tempos estaria cheio das promessas e da misericórdia de Deus, enquanto os nefitas seriam completamente destruídos. E isso para mostrar que nós não devemos julgar previamente qualquer que seja, né, qualquer povo, qualquer pessoa, qualquer raça, enfim, porque as promessas do Senhor estão estendidas a todos, basta que sejam constantes e fiéis. Então, apesar de muitas maravilhas, apesar de muitas coisas que aconteceram entre aquele povo, né, mostrando o nascimento e a morte de Cristo, apesar de tudo que Samuel falou e disse, e que as tentativas do povo de matar Samuel, mesmo atirando flechas e pedras nele no alto da muralha, nada conseguia atingi-los. Apesar de tudo isso, ainda assim haverão aqueles que irão endurecer o coração. E nós temos que ter consciência disso. Fazemos sempre a nossa parte, mas sabemos que há aqueles que vão endurecer o coração e que não vão aceitar a palavra do Senhor. Para finalizar, em Elamã, no capítulo 16, versículo 15, fala: entretanto, o povo começou a endurecer o coração, todos, exceto os mais crentes dentre eles, tanto nefitas como lamanitas, e começaram a confiar somente nas próprias forças e na própria sabedoria. E apesar dos sinais e maravilhas realizados entre o povo do Senhor e dos muitos milagres que eles fizeram, Satanás obteve grande poder sobre o coração do povo em toda a face da terra. Então, infelizmente, entre lamanitas ou nefitas não importava. O inimigo continuava insistindo, e aqueles que davam brecha, que davam espaço, infelizmente caíam. Que nós possamos ser firmes e constantes, lembrar que as palavras do Senhor vêm a nós por meio dos profetas, e que se nós dermos ouvidos a isso, podemos sim obter boas novas de grande alegria. Em nome de Jesus Cristo, amém.